prefeito Tiago Amaral vetou o projeto que visava converter as multas de infrações leves em doação de sangue. A Câmara de Vereadores se debruçou em cima desta lei em duas etapas, em primeira e em segunda votação, e fez a aprovação por unanimidade. Todos os vereadores votaram a favor. Uma lei que ela tinha o cunho de chamar mais pessoas para as pessoas poderem fazer a doação de sangue, procurar o hemocentro do Hospital Universitário. Ao invés de você pagar 100, cento e poucos reais na multa, você ia lá, fazia a doação de sangue, você já estava ajudando mais um monte de gente e não tinha que desembolsar essa grana, né? Só que o prefeito falou, eu quero a grana, filho, manda a grana aqui para mim. Ele vetou o projeto aprovado pela Câmara. Depois de ser aprovado por unanimidade nas duas votações na Câmara de Vereadores, o projeto de lei que previa a conversão de multas em doação de sangue foi vetado pelo prefeito Tiago Amaral. O autor do projeto, o vereador David Weasley, está aqui com a gente para falar um pouco mais a respeito. Foi uma surpresa esse veto? Foi uma surpresa. O projeto foi aprovado, né, como você disse, por unanimidade na Câmara, primeiro e segundo turno. Eu explanei o projeto no plenário na época, que ele parou na Comissão de Justiça. Conseguimos derrubar o veto na Comissão de Justiça e eu expliquei que nós não estamos legislando em matéria estadual, federal, é âmbito municipal, são multas da Guarda Municipal e CMTU. Inclusive, deixar claro que multas essas aplicadas pela CMTU, pela Guarda Municipal, que são convertidas automaticamente, a maioria delas em advertência. Então é uma escolha para o munícipe, ele pode escolher em doar sangue. E lembrando que não é a farra da multa, tomei uma multa no celular, tomei uma multa sem cinto, não. São multas consideradas leves e lembrando, o projeto, ele prevê que o seguinte, nós, no caso dos homens, a gente doa sangue uma vez a cada 3 meses. Então, se não é a farra da multa, tomei uma multa, eu vou lá doar sangue. Então, gerou uma surpresa, principalmente pela falta de diálogo do prefeito, pela assessoria dele. Em nenhum momento eu fui procurado pelo Tiago Amaral, ou em nenhum momento eu fui procurado pela assessoria dele. Foi uma surpresa o veto dele ontem e agora deixar claro que nós temos essa prerrogativa na Câmara, os vereadores, que nós vamos, no caso, vou chamar para derrubar o veto desse projeto para que se torne lei na cidade de Londrina. Porque a justificativa, desse veto em forma de nota foi exatamente isso, que se trata de uma legislação do âmbito federal por conta do Código Brasileiro de Trânsito. Então, o entendimento do projeto é que, nesse caso das multas aplicadas por órgãos municipais, Guarda Municipal, CMTU, poderia ser feita essa conversão aí com a multa. Com certeza, como eu falei, nós estamos legislando em âmbito municipal. Deixei claro isso quando eu explanei o projeto na Câmara, por isso que o projeto foi aprovado por unanimidade. São multas da Guarda Municipal aqui do município e da CMTU, não é multa aplicada pela Polícia Militar, né? Então, assim, nós temos total legitimidade para legislar nessa matéria, inclusive. Então, assim, foi uma surpresa, espero muito que ele repense esse veto dele. Inclusive, quero deixar uma pergunta diretamente para ele aqui, se ele já precisou de sangue, ou se algum familiar dele já precisou de sangue, ou se ele pensa no munícipe, se ele pensa nas pessoas aqui da cidade de Londrina, ou se ele está pensando só em arrecadação, só em dinheiro. Então, que ele repense esse veto, ou eu vou tentar a derrubada dele no plenário na volta do recesso. Para que as pessoas entendam que tipo de infração, por exemplo, poderia ser convertida essa multa com uma doação de sangue? Parar em guia rebaixada, parar em fila dupla, algumas situações como essas que são consideradas multas leves, que aplica ali um valor ali de R$103, R$133. Lembrando que os pontos não tem como você tirar, né? Seria mais a parte financeira. Os pontos não saem da habilitação. Então, lembrando que é na parte financeira. E essas multas, repito, ela é convertida em advertência pela CMTU muitas vezes. Então, por que o munícipe não pode ter essa opção de ir lá doar sangue? Então, eu não vejo o porquê vetar esse projeto. Outras cidades já funcionam, inclusive Maringá e tantas cidades afora, inclusive cidades que o próprio prefeito mandou para a Câmara esse projeto, e aqui o nosso prefeito
teve a sensibilidade de vetar o projeto. É inacreditável. A ideia era justamente prover essas doações para o Hemocentro, que vive alguns momentos aí, por exemplo, período de férias, período de festas de fim de ano, que tem uma baixa nas doações. Eu não preciso nem falar, né? Muitas vezes a própria RIC TV, quanto outras emissoras, já cansou de colocar aqui, né, o Dr. Fausto falando, pedindo que as pessoas possam ir até o Hemocentro, doar sangue. Quantas vezes eu já trabalhei na imprensa, quantas matérias eu fiz no Hemocentro, já doei sangue, sou doador de sangue. Então, assim, é um ato de amor, é um incentivo. Não que a pessoa seja obrigada, entendeu? A pessoa toma uma multa, ela vai ter a opção, a escolha, não é obrigação. Então, eu não entendo o porquê do veto nesse projeto. A iniciativa, então, ela não vai ter um ponto final aqui com esse veto? Com certeza não. Voltando do recesso, nós vamos tentar derrubar o veto do prefeito na Câmara. Eu não sei dizer para você qual seria o impacto financeiro que isso traria para o município, né? Porque a nossa legislação, ela determina assim, e talvez seja nisso que o prefeito esteja se embasando, né? A nossa legislação, ela determina assim, para eu liberar um determinado imposto, eu tenho que mostrar qual é a outra forma que eu vou fazer para arrecadar aquele valor que eu estou abrindo mão. Eu não posso simplesmente dispensar uma receita sem ter uma outra fonte geradora dela. Talvez possa ser isso que o prefeito esteja pensando. Agora, o vereador tem razão, né, amigo? E, Tiago, Chiquinho tá pé da vida com você, hein? Tá pé da vida com você, hein? E teu parça na Câmara, né? Votou num monte de projetos aí que você fez, inclusive aqueles dos salários lá, dos super salários dos nossos gloriosos secretários. Ele também votou a favor lá. Ajudou, sei lá. Agora o projeto dele diz que vai tentar reverter na Câmara de Vereadores. E você, o que você acha disso, hein? Você que está acompanhando a gente, o que é que acha? Você gostaria de ter essa opção? Porque, cara, se você de repente tem medo, se você não gosta, se a sua religião não permite, se não sei o quê, você simplesmente não doa sangue, você paga a multa. Ou então você, sei lá, não tem tempo para ir fazer a doação de sangue. Tem muita gente que não vai doar sangue, não é porque não tem vontade, porque não consegue. O horário de serviço do cara é estrangulado, né, amigo? Então não tem jeito de ir lá, de parar para ir lá fazer a doação de sangue. Então o que essa pessoa vai fazer? Preferir pagar a multa. Em nota, a Prefeitura de Londrina diz que a decisão de vetar o projeto não depende da vontade do prefeito. Por mais que tenha vontade, não cabe ao prefeito definir as regras de multas de trânsito. Essa competência segue a mesma lógica das punições aplicadas a crimes. Não é uma atribuição do prefeito aumentar ou reduzir as penalidades. Nos dois casos, cabe ao âmbito federal. Neste caso, o Código de Trânsito Brasileiro já estabelece as penalidades, as infrações de trânsito. O prefeito é sensível à causa da doação de sangue e, cabe lembrar, defensor de uma aplicação correta e justa das multas de trânsito. Fecha aspas, terminou a nota da Prefeitura Municipal de Londrina. Se o projeto é inconstitucional, como o prefeito está arguindo, não deveria nem ter passado pela Câmara de Vereadores, né? Já deveriam ter falado. E a Câmara de Vereadores tem advogados bons lá que observam isso, né, amigo? Como passou em 2 votações, com votação unânime, o argumento da Prefeitura de Londrina, que, a me parecer, não é compatível com o argumento da Câmara de Vereadores. E vocês precisam falar.